Oi, pessoal. O meu nome é Larissa Cordeiro Gandra. Eu estou cursando o 7º período de Engenharia Agrícola e Ambiental no Instituto Federal do Norte de Minas, no campus Araçuaí. O título do nosso trabalho é Inoculantes Comerciais Potencializadores de Resistência ao Déficit Hídrico em Plantas Forrageiras. Os autores são Larissa Cordeiro Gandra, Wagner Silva dos Santos, Cleice de Jesus Fernandes, Hércules Otacílio Santos, Eliane Macedo Sobrinho Santos. O nosso objetivo com esse trabalho foi realizar uma revisão de literatura para fazer o levantamento dos inoculantes agrícolas comerciais que estão disponíveis no Brasil. Esses inoculantes que são usados no desenvolvimento de plantas forrageiras e potencializam a resistência ao déficit hídrico. Esse estudo tenta responder 3 perguntas que estão relacionadas. Elas são: quais inoculantes favorecedores de resistência hídrica estão registrados no mapa? Em quais plantas forrageiras eles já foram usados? E quais são os mecanismos de atuação para melhorar o desempenho das plantas forrageiras? Existe uma lista extensa de inoculantes que pode ser acessada no site do mapa. Um total de 6.646 produtos inoculantes registrados, estando 1.473 como situação de registro ativo. A maioria dos registros de inoculantes é da região Sudeste, sendo 893 do estado de Minas Gerais. Entretanto, nem todos apresentam um mecanismo de ação capaz de potencializar a resistência ao estresse hídrico. Na tabela que vamos mostrar a seguir, podem ser verificados alguns exemplos de inoculantes que possuem na bula indicação para aumento de resistência à seca. Diferentes mecanismos de ação são usados pelos micro-organismos que constituem os inoculantes comerciais, a fim de proporcionar uma maior resistência ao estresse hídrico. As bactérias que promovem o crescimento de plantas têm o potencial de conferir tolerância à seca às plantas por vários mecanismos, sendo eles a corregulação do equilíbrio hormonal da planta através da produção de ácido indol 3-acético, que está envolvido no desenvolvimento do sistema radicular da planta. Produção de polissacarídeos, que melhoram a capacidade de retenção de água do solo e protegem as raízes do estresse mecânico. Indução do acúmulo de osmólitos e nutrientes e modulação transcricional de genes responsivos ao estresse de plantas. Aqui nessa tabela, a gente tem exemplos de inoculantes comerciais registrados no mapa, com indicações para potencialização de resistência hídrica. O primeiro que a gente tem é o Auras. A planta forrageira que ele foi utilizado foi no milho, e os mecanismos de ação dele são regulação de fito-hormônios e aumento na disponibilidade de nutrientes. A seguir, a gente tem o Azototal e Azototal Max, que foram usados no milho, soja e feijão. O seu mecanismo de ação é a produção de fito-hormônios e disponibilização de nitrogênio. Depois a gente tem o Biomafos, que foi utilizado no milho, e ele regula e produz fito-hormônios. Aqui a gente tem o Rhizocop e Rhizocop Plus, que foram utilizados na soja. O seu mecanismo de ação é produção de fito-hormônios com auxinas, giberalinas e outros. Aí a gente tem o Aprinza TM. A planta que ele foi usado foi na cana-de-açúcar.
Seus mecanismos de ação são promoção de crescimento de raízes e parte aérea, além de contribuir com uma maior absorção de nutrientes. Aí a gente tem o azocope, que foi utilizado no milho, e ele produz fito-hormônios como auxinas, giberelinas e outros. Em seguida a gente tem o Rhizospirillum, que também foi usado no milho. Seu mecanismo de ação é fixação biológica de nitrogênio e liberação de fito-hormônios como auxinas, giberelinas e citocinas. Por último, a gente tem o Nodugran L. Ele também foi usado no milho e ele produz hormônios vegetais que estimulam o desenvolvimento radicular. Assim, pessoal, a gente, com base nos estudos analisados, percebe que os inoculantes referem-se a um insumo biológico que contém micro-organismos vivos, que são capazes de promover o crescimento de plantas de forma direta ou indireta. A gente também verificou que existe uma carência de estudos relacionados ao inoculante em culturas como sorgo e outras plantas forrageiras. A difusão dessa tecnologia possibilitaria um aumento na produtividade, uma vez que o inoculante permite que essas culturas se desenvolvam em locais com baixa disponibilidade de água. Isso é de particular interesse, considerando as condições emergentes de disponibilidade limitada de recursos hídricos, que se tornam piores pelas mudanças climáticas em curso. Pessoal, por hoje foi isso. Agradeço pela atenção e até mais.